Bem, mais uma vez estamos conversando, nosso bate-papo sempre muito agradável com o doutor Delfim Neto. É sempre um papo que passa pela história, pela economia, pela política e pelas questões contemporâneas do Brasil. Uma questão, doutor Delfim, hoje estava agitado o dia, é a questão que envolvia o Renda Brasil. Logo pela manhã, o presidente da República disse que colocou um cartão vermelho, porque as nossas metáforas no Brasil são sempre futebolísticas, né? E não quer saber de cortar as questões que envolviam o congelamento do pagamento das aposentadorias por 2 anos, questões que envolviam o benefício de prestação continuada e a questão do Renda Brasil. Falou, chega. E me parece, eu queria justamente saber do senhor, que tudo acaba terminando num ponto central, que é o teto de gastos. Como é que é isso, doutor Delfim? Na verdade, Vila, eu acho o seguinte, o teto de gasto foi um instrumento que permitiu dar uma certa credibilidade para a política fiscal. Foi ele que permitiu que a gente trouxesse os juros para o nível em que se encontra hoje. Ele começou, na verdade, no governo Temer, prosseguiu. É claro que ele é incômodo. É claro que ele é incômodo porque ele obriga o governo a escolher as prioridades. O governo, sem restrições como essa, o governo tem sempre muito mais prioridades para atender do que recursos que ele é capaz de atender. É preciso compreender o seguinte, existe um limite, talvez muito importante, é que o nível de tributação, o nível de recursos que o governo retira do setor privado, determina, na verdade, muitas coisas. Não é apenas o bem-estar possível da sociedade, que tem coisas que só o governo pode fazer, só o governo pode dar segurança, só o governo pode dar justiça, só o governo pode, na verdade, universalizar a educação e a saúde e o saneamento, digamos, que são instrumentos fundamentais para você construir uma sociedade civilizada. Mas existe um limite, quer dizer, para isso. Por quê? Porque, por melhor que seja o governo, a eficiência do governo é muito menor do que a eficiência do setor privado. Então, é muito simples a gente entender que quando você retira do setor privado recursos para levar o setor público a cumprir tarefas sociais, você está reduzindo a eficiência do sistema. Por outro lado, você está aumentando o bem-estar do sistema. Porque é claro que, digamos, justiça adequada, segurança adequada, assistência médica, assistência à saúde adequadas, são fundamentais para o desenvolvimento. Mas como não existe limite para tudo, você é obrigado a escolher aquilo que vai ser atendido em primeiro lugar. E que depois, sucessivamente, vai sendo substituído por outras prioridades. À medida que você tem uma boa justiça, você pode passar, ou boa segurança, você pode passar para ter uma boa justiça e assim por diante. O que está acontecendo é que o inconformismo com essas limitações. O que está acontecendo é o seguinte, que as pessoas acham que os recursos são infinitos, que basta eu ter um desejo e eu posso realizá-lo, não importa se existem ou não recursos físicos. Não é moeda, porque moeda eu fabrico. Quando eu estou dando justiça, eu estou consumindo recurso físico, eu estou consumindo recursos que poderiam ser usados em outro lugar. Quando se esgotam os recursos, você não tem mais para onde caminhar. E o que hoje o que aconteceu, me parece que é claramente uma coisa como esta. Na verdade, o governo sabe de duas coisas. Ele é absolutamente necessário para o desenvolvimento econômico, que sem investimentos públicos bem ajustados, com taxa de retorno adequada, você não terá o desenvolvimento. O desenvolvimento não vem só do setor privado. O desenvolvimento não é produto só da demanda que eu posso criar artificialmente. O desenvolvimento vem
de eu criar recursos para atender às minhas necessidades e de usar os que eu tenho disponíveis. Hoje eu tenho muito recurso e não está usado, de forma que eu tenho uma chance de recuperar o crescimento por um aumento de demanda. Mas tem uma condição importante. Isso depende do passado fiscal, depende da relação dívida-PIB que eu já atingi. Quando, como no caso como hoje, a dívida praticamente é 100% do PIB, a taxa de juros depende fundamentalmente do cuidado com que eu possa manejar essa dívida. Mais do que isso, da minha capacidade de convencer as pessoas de que essa dívida não vai crescer permanentemente e nos levar ao caos. O que acontece, então? Você precisa de uma taxa de crescimento maior do que a taxa de juros. Por quê? Porque o PIB é igual à dívida. Se o PIB crescer um pouco mais do que a dívida, como ele é o denominador da fração, a relação dívida-PIB começa a declinar. Sim. E isso dá, digamos, esperança para as pessoas de que eu posso seguir, a coisa vai terminar bem, nós estamos caminhando para o equilíbrio. Se eu fizer o contrário, acelera a desintegração, que ninguém acredita que você está caminhando para o equilíbrio fiscal. Todo mundo sabe que isso vai produzir uma inflação, afinal. Todo mundo começa a especular para antecipar a sua defesa contra esse processo, e o sistema murcha. Há mais inflação e menos crescimento. E hoje tive uma impressão de que o presidente não está muito consciente dessas relações. O auxílio emergencial, que foi um sucesso, não vamos discutir. Se você comparar o que o Brasil fez, a parte fiscal e a parte monetária, com o que fizeram os outros países no mundo, você vai ver que nós não fizemos um papel feio. O Brasil, na verdade, eu acho que essa política reduziu o nível de queda. No início da pandemia, a gente imaginava que a queda ia ser 9%, 8%. Com essas medidas, nós vamos cair, eu acho que entre 4% e 5% no fim do processo. Agora, o problema agora é como eu vou sair disso. Como eu vou sair desse processo. Então, estava marcado para o dia 31 de dezembro. É claro que essas datas são fictícias, são esperanças. O presidente já está querendo se antecipar. Por quê? Porque, na verdade, o processo de sustentação produzido pela emergência produziu uma mudança muito importante no prestígio de Bolsonaro. Bolsonaro cresceu em tudo. Cresceu na preferência do público e reduziu a resistência. Ou seja, ele teve um avanço, politicamente falando, muito importante. E ele, como tem por objetivo a reeleição, insiste em continuar com esse nível de assistência. Mas esse nível de assistência é insustentável. Então, o que acontece? O que se está propondo, na verdade, seria reduzir isso à metade nos próximos 3 meses. Mas os próximos 3 meses envolvem eleição distrital, eleição municipal, envolve uma porção de coisas, e que isso mostra, no fundo, que ele está muito mais preocupado com a política do que com o processo de organizar a economia brasileira de uma maneira mais eficiente. Sim. Deixa eu aproveitar e perguntar uma questão para o senhor, doutor Delfim. O senhor falou muito em desenvolvimento econômico, né? Quando eu tentei ser economista e fracassei, e fui fazer história, tinha uma disciplina, Teoria do Desenvolvimento Econômico, era uma disciplina tal. E nós líamos, à época,
uma série de economistas que hoje não são lidos pelos mais novos. Eu não sei, outro dia até eu falei desses economistas para uns jovens economistas, parecia que eu estava falando do Paleolítico, ninguém sabia do que eu estava dizendo. Mas muitos desses, quando eu li naquela época, me impressionaram, eram modelos muito bem feitos. Eu lembro que aquele Nursky falava, se não me engano, eu estou me lembrando agora, posso errar, o senhor me corrige, essa questão do círculo da pobreza, como romper, né? O Narcís é isso mesmo. Sim. É isso mesmo. O Narcís é um grande economista. Na verdade, o rompimento do ciclo da pobreza é essa. Você tem que mobilizar a sociedade para entender a sua situação e saber que só ela pode se retirar dessa situação. É se convencer de que existe, primeiro, é o trabalho. Num país como o nosso, em que tem uma disponibilidade enorme de recursos naturais, o desenvolvimento se faz trabalhando esses recursos naturais e elevando a produtividade. Agora, este é um processo cumulativo do Nurse. Quer dizer, no momento em que eu passei de 100 para 110, eu criei mais condições para ir a 120. Quando eu chegar a 120, terei mais condições para combinar os fatores para ir a 130. Agora, desenvolvimento é uma coisa muito importante. É o crescimento continuado da produtividade do trabalho. Vila, tudo vem disto. Você só tem desenvolvimento quando cada um de nós produz um pouco mais e um pouco melhor. Não tem nenhum outro processo. Ele é um fenômeno, na verdade, tão simples que a gente tende a ignorar. Você fala em desenvolvimento, você envolve ideias múltiplas, umas ideias um pouco até, talvez, místicas, mas desenvolvimento é simplesmente o codinome de aumento da produtividade do trabalho. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu estava dando uma consultada aqui num livro, tem muitos dados, chama-se Economia Brasileira, 1945-2010, de vários historiadores lá de economistas, melhor dizendo, lá do Rio de Janeiro, o Fábio Giambiagi e outros, que é um pessoal lá do IPEA, né? É uma gente de alta qualidade. Sim. O Fábio é um economista muito cuidadoso e muito competente. Sim, ele, na verdade, acho que é o economista-chefe do BNDES. BNDES, desculpe, BNDES. E galgou essa posição. Ele tem trabalhos notáveis. Sim, sim. E eu estava justamente olhando uma tabela no final que tem vários indicadores macroeconômicos, e aí eu peguei o período que o senhor foi ministro da Fazenda, 1967, 1974, e eu queria como que o senhor explicasse para nós qual é a mágica que o senhor fez de crescer tão rapidamente o PIB e, ao mesmo tempo, cair a inflação. O senhor é mágico? O que o senhor fez aí? Na verdade, quando Milton Friedman esteve no Brasil, ele andava com uma tabela na mão que dava esse crescimento e dava a redução da inflação. No fundo, não teve milagre nenhum. Quem inventou a palavra milagre foi o Roberto Campos, que era um grande sacana, uma inteligência absolutamente brilhante. Dizia, na Alemanha foi trabalho, no Brasil foi só milagre. Não, ele sabia que não era verdade. Foi um instante de mobilização da sociedade. Quem fez aquilo foi um instante de florescimento num regime autoritário de um processo que tinha acontecido antes, num regime democrático do Juscelino. De repente, a sociedade se une, a sociedade aceita a ideia de que vamos crescer, vamos trabalhar, vamos produzir, e você teve uma conjunção de fatores. Você tinha tido o governo do Castelo Branco. O Castelo, em que o doutor Bulhões e o próprio Roberto Campos tinham posto uma certa ordem na economia. Mas o Roberto tinha uma teoria de que antes de você começar a crescer, você precisava acabar com a expectativa de inflação.
o que aconteceu? Eles puseram em marcha uma política muito de organização da economia, mas que produziu uma recessão e foi se acumulando. Tinha fatores disponíveis, e eu era assessor dele, e secretário da Fazenda em São Paulo. Ele dizia: Roberto, isso não vai funcionar. Não, tem que segurar a demanda até não sei o que mais. Quando eu tive a honra de ser escolhido pelo presidente Costa e Silva, que foi a maior surpresa da minha vida, eu fui e mudei a política. Na verdade, eu liberei aquela energia que tinha sido acumulada. Nós fizemos, eu pus em prática a mudança da reforma tributária de 67, que tinha sido feita exatamente no governo Castelo, e que entrou em vigor, num dia 15 de março de 1967, nós mudamos o regime de imposto de vendas e consignações para o imposto de valor adicionado. E, inclusive, quem calculou a taxa de transformação a pedido do Dr. Bulhões do valor adicionado do valor das vendas consignadas pelo valor adicionado por Dr. Bulhões, porque eu era o secretário da Fazenda de São Paulo e dispunha do melhor instrumental estatístico e do maior volume de transações. Tanto que nós trouxemos o imposto de vendas de consignações era 3,8%. E os nossos cálculos deram 12%. O doutor Bulhões ainda brigou comigo. Delfim, eu te conheço, você deve ter posto alguma coisa a favor aí em São Paulo. Tinha posto, mas era muito pouquinho. E no dia... Mas aí o feitiço vira contra o feiticeiro. No dia que instalou o sistema fui eu. O que aconteceu? Nesse dia, nós fizemos uma coisa muito interessante. Nós alongamos o prazo de recolhimento dos impostos. Ou seja, você deu capital de giro. O sujeito que tinha que recolher no dia 30, o imposto, foi recolher no 90º dia. Ele acumulou 3 meses. Sim. Foi uma aventura de receita, sobre a receita, mas ele acumulou capital a custo zero. Ou seja, pôs em marcha um processo que, uma vez iniciado, ele mesmo se autoestimula, porque esses mecanismos têm digamos, um estímulo interno. Quando você começa a crescer, você acredita que pode crescer e vai crescer. Vida só cresce quem acredita que pode crescer. Se você ficar chorando na esquina, não vai crescer. E aquilo deu início a um processo que foi espetacular, porque eu sempre brincava com o Roberto, exatamente pelo mesmo fenômeno, porque ele viu o negócio crescendo e a taxa de juros, a taxa de inflação caindo. Não tinha nenhum milagre, ele também sabia que não tinha milagre. Aquilo era simplesmente o efeito de eu estar usando com muito mais eficiência os recursos de que nós dispunhamos. Sim, Por sim. isso que produziu. E esse negócio terminou, não foi, de vez em quando as pessoas ignoram, na verdade, a realidade. Elas formam teorias que não têm sentido. Esse livro não. Esse livro é de gente que tira a consequência de número. Sim, sim. Aliás, eu não conheço o livro ainda. Sim. Saiu quando isso agora? Não. Depois eu lhe passo a referência completa. Essa a segunda edição. A Não, segunda edição. saiu em 2011. 2011. Eu tenho a primeira edição. Sim. Agora, aproveitando um gancho, pegando essa questão, doutor Delfim, nesse crescimento tão rápido e tão curto espaço de tempo,
não tem os chamados gargalos não teve, melhor dizendo, os gargalos de infraestrutura. Quer dizer, como pode crescer tão rápido? Como é que foi o enfrentamento disso? Agora você tapou na mão, no dedo, uma coisa fundamental. Eu tinha sido professor de teoria do planejamento, que é a minha tese de doutoramento, de cátedra, inclusive. Logo que nós iniciamos, já estava construído. Primeiro, os mineiros tinham feito, os mineiros foram eles que programaram o crescimento da energia elétrica. Nós tínhamos aprendido que o governo precisava programar, com 3, 4, 5 anos à frente, a falta de insumos fundamentais, estradas, portos, energia elétrica. E você, então, fez o quê? Você já trouxe, primeiro, o GIPOT. Você acumulava no GIPOT projetos de infraestrutura de alta taxa de retorno, que era isso. Era uma usina hidrelétrica, era uma estrada, era um porto. E você tinha um imposto único sobre combustíveis e lubrificantes para financiar tudo isso. Veja, durante anos, neste momento, nós tínhamos praticamente um orçamento de investimento separado do orçamento de custeio. Você começava um projeto como Itaipu, que é um negócio gigantesco, projetado por brasileiros, que, aliás, se constituíram, talvez, nos maiores barrageiros do mundo, e deram um exemplo, e foram agora todos eles destruídos nessa tragédia que nós vivemos. Essa gente construiu toda uma tecnologia que depois foi usada pelos chineses para construir Três Gargantas e tudo. Sim. Essa coisa foi uma combinação de fatos. Você antecipava os gargalos. Porque, o sistema de preços é muito eficiente, mas quando há pequenas diferenças, quando há grandes diferenças, ele explode. O caso do arroz agora é típico. Quer dizer, então você tem que antecipar, e nós antecipamos. Você antecipou o fornecimento de estradas, que permitiu a ocupação de todo o oeste. Os gaúchos foram do Rio Grande para Rondônia, na verdade, com as estradas que iam sendo construídas praticamente a pé. O Brasília tinha já permitido também algumas estradas importantes, que são praticamente espinhas dorsais para esse desenvolvimento. Depois você teve o desenvolvimento de outras fontes de energia, inclusive o desenvolvimento de todo o Nordeste, da Bahia principalmente. Sim, sim. Então, foi uma combinação de fatores, não teve milagre nenhum. O que teve foi um trabalho duro, que tinha sido construído lentamente e que não terminou, como as pessoas pensam, pelo endividamento. Ele terminou porque o Brasil não conseguiu, durante todos esses anos, superar o maior impedimento externo que ele tinha, que era a produção de energia líquida, petróleo. Nós ficamos muito atrasados. Inclusive, um americano que esteve no Brasil, que fez um programa maravilhoso, depois foi expulso, porque as pessoas diziam que ele era antipatriota, dizia que o petróleo só tinha no mar. O Walter Link, o Link. O relatório do Link. Então, eles deram um chute, porque ele disse uma grande verdade. E só você conseguiu fazer isso quando, na verdade, o Figueiredo foi presidente, que entregou a Petrobras ao REC. E aí é uma coisa muito interessante, Vila. Em 5 anos, você produz 500 mil barris de petróleo por dia. Você
importava 80% do petróleo. Quando houve o grande aumento do cartel, ninguém podia pagar a dívida. Você não tinha recursos externos para pagar a importação desse petróleo. Portanto, o Geisel fez o que tinha que ser feito. Se endividou. Se ele não tivesse endividado, o Brasil seria Bangladesh. Essa é a verdade. Então, essa história um dia vai ter que ser bem contada. Porque, por que precisa ser bem contada? Porque naquele momento existia uma enorme disputa política. Na verdade, economistas de alta qualidade criticavam simplesmente porque o regime era autoritário. Quer dizer, a crítica à economia era para derrubar o regime autoritário. Hoje eles todos reconhecem que aquele endividamento, que não foi no Brasil, foi no mundo inteiro, inclusive foi quem acabou com a União Soviética, porque todos os países escaldatários da União Soviética se endividaram também terrivelmente, porque importavam petróleo. Mas isso hoje é bastante conhecido. É claro que quando você pega um período tão longo, e uma coisa interessante, Vila, quando o futuro já virou passado, o economista fica muito mais sábio. Porque quando eu estou no governo e tenho que decidir naquele instante, eu só posso fazê-lo com o conhecimento que eu acumulei e com a capacidade que eu tenho de enxergar o instante físico em que eu me encontro. Quando as coisas terminaram, mas você podia ter feito muito melhor. É claro que eu podia ter feito muito melhor. Se naquele instante eu tivesse o conhecimento que você tem hoje e a situação fosse aquela que você tem hoje. Então, essa é uma crítica fora do lugar, mas é uma crítica perfeitamente aceitável e na narrativa fica com uma enorme clareza que todo o passado é burro. A inteligência está sempre no futuro. É aquela história, entende lembrar que a história é escrita pós-factum, né? E o historiador precisa saber que os agentes históricos, naquele momento histórico, não sabiam o que você sabe como pesquisador, né? Então, é isso que o senhor está dizendo. O que eu acho é o seguinte, a história é um conhecimento absolutamente importante que tem que ser levado mais a sério. Na verdade, você precisa se colocar no lugar em que se encontrava o agente. A história não é um juiz. A história não deve julgar. A história, na verdade, descreve. Tenta encontrar onde o cara se equivocou naquele conhecimento que ele tinha naquele instante e na realidade que ele estava vivendo naquele instante. Perfeito, isso mesmo. Ótimo. Eu tinha uma série de outras questões, mas eu vou deixar para a semana que vem as questões para nós continuarmos a nossa conversa. Doutor Delfim, é sempre agradável, porque um assunto puxa o outro, né? Muito obrigado, Vila. Muito obrigado. É uma grande alegria falar com você. Saber que você está já restabelecido. Restabelecido aqui. Nos encontramos a semana que vem, então, doutor Delfim, tá bom? Se Deus quiser. Se Deus Um grande quiser. abraço. Grande abraço, então, tudo de bom.